A paz do Senhor Jesus, que a graça do nosso Deus esteja sobre a vida de cada um que está me ouvindo. Hoje nós vamos meditar no Salmo de número 42. Estamos estudando os 150 salmos da Bíblia e hoje nós estamos no número 42. Salmo de número 42 é um salmo dos filhos de Corá. E diz assim o verso 1. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perturbam o tempo todo. Onde está o seu Deus? Quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graça, entre a multidão que festejava. Então aqui, os filhos de Corá estão falando que aqui eles anseiam por Deus. Ele está dizendo assim como a corça, porque a corça é um animal que ela anseia por águas. Então aqui do mesmo jeito que a corça ela faz, do mesmo jeito aqui ele está dizendo que ele anseia por Deus, ele anseia pela presença de Deus. E aqui é onde eu vejo que nós também devemos ter essa sede por Deus. Mas hoje, na geração que está hoje, o povo não estão mais ansiando a presença de Deus. Se vir para o culto no domingo, não vem na quarta, não vem na sexta. A geração de hoje não busca mais a Deus. Mas aqui os filhos de Corá estão dizendo, a nossa alma anseia por Deus, do Deus vivo. Então aqui ele está dizendo, as minhas lágrimas têm sido o meu lamento. Então ele estava passando por algo, ele estava passando por alguma tempestade. E aqui ele está dizendo, porque muitas das vezes a gente só lembra de Deus no momento da tribulação, no momento da aflição, no momento da angústia, muitos lembram de Deus. E aqui os filhos de Corá estavam passando por algo. E aqui ele está dizendo que a alma deles estava querendo a presença de Deus. Ele estava querendo entrar novamente na casa de Deus e cantar. Porque aqui ele está dizendo que o lamento dele, as lágrimas, têm sido o seu alimento de dia e de noite. Então, de dia e de noite, eles estavam chorando. Eles estavam precisando urgentemente de Deus nesse momento. E ele está dizendo que ele estava angustiado, estava triste. E aqui ele lembra dos momentos que ele ia para a casa do Senhor, com o povo, com a multidão. Aqui ele disse que era momento de alegria, era momento de ação de graça. Era momento festivo. Então, nós devemos, quando nós for para a casa do Senhor, é momento de alegria, é momento de festa. Mas muitas das vezes a gente deixa para lembrar no momento da dor. No momento da dor é que muitas das vezes a gente quer a presença de Deus. Mas que nós não venha lembrar de Deus só no momento da dor. Que nós venha sempre estar feliz quando vir para a casa do Senhor. Estar sempre alegre. Não deixe para lembrar de Deus no momento da dor. E o verso 5 diz assim: por que você está assim, tão triste, ó minha alma? Então a alma dele estava triste, estava precisando de Deus nesse momento. E aqui ele continua dizendo, por que está assim tão perturbada dentro de mim? Então a alma dele estava perturbada, a alma dele estava triste. E ele continua, põe a sua esperança em Deus. Aqui ele mesmo fala para a alma dele, ele está aqui em uma briga com a alma dele. Ele está dizendo que a alma dele está triste, que a alma dele está perturbada, mas ele mesmo fala para ele mesmo, para a alma dele ali, que é para colocar a sua esperança em Deus. E ele diz, pois ainda louvarei. Neste momento ele estava parado, neste momento talvez ele estivesse numa cama, enfermo, querendo a presença de Deus, querendo louvar, mas aqui está uma briga com a alma dele, e ele está brigando aqui porque ele diz, a minha alma está perturbada, a minha alma está triste, mas eu vou colocar a esperança em Deus. Então lá no fundo do peito dele, ele disse, eu ponho a esperança em Deus, pois ainda o louvarei. E ele é meu Salvador, é Deus meu. Então aqui ele está falando que ele ainda vai se levantar e ele vai louvar, porque o Senhor é o Salvador da sua vida. Que nós possamos ter essa confiança no momento da perturbação, no momento da angústia, que nós não venha se deixar abater, porque muitas das vezes a alma da gente está abatida, a alma da gente está ferida, a alma da gente às vezes está ali destruída, mas nós temos que se levantar
Temos que ter um ânimo e dizer: eu espero em Deus. É no meu Salvador que eu ainda vou estar de pé, eu ainda vou estar louvando, eu ainda vou fazer mais e mais para o Senhor. Aleluia, glória a Deus. E ele continua: a minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro. Vendo o que eu estava falando? Ele está aqui lembrando porque a alma dele está triste. E aqui ele está falando a verdade. Ele está assumindo. Porque ele disse: a minha alma está triste. Por isso, ele está dizendo: por isso de ti me lembro. Talvez se a alma dele não estivesse triste, ele não estaria lembrando. Aí aqui é onde eu vejo que muitas das vezes Deus coloca enfermidade. Para quê? Para que nós venhamos lembrar dele. Para que nós venhamos se chegar mais a ele. Que Deus, ele não quer você longe. Deus quer ver você perto. E muitas das vezes, para trazer para perto, Deus tem que colocar algo. Deus tem que levantar uma tempestade para você vir para perto. É isso que os filhos de Corá estão falando. Por isso, por causa da alma dele que estava triste, ele estava se lembrando de Deus nesse momento. E o verso 7 diz assim, ó: o abismo chama outro abismo, ao rugir das tuas cachoeiras, todas as suas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Então aqui ele está falando que um abismo chama outro abismo. Então aqui talvez nós não sabemos qual foi o problema, como era que ele estava passando, mas aqui é uma coisa que começou de pouquinho. Muitas das vezes a gente começa pecando, fazendo algo que desagrada a Deus e vai crescendo, crescendo, crescendo. E por isso que ele diz assim: o abismo chama outro abismo. E muitas das vezes, quando você vem ver, você já está um abismo, você já está ali, dentro daquele abismo. E ali às vezes não tem mais como você voltar. E neste momento, quando você olha para um lado, olha para outro, que não vê saída, neste momento você tem que olhar para cima, que é de lá que vem o seu socorro. Nunca devemos desistir, porque nós somos falhos. A qualquer momento nós podemos cair, nós podemos pecar. Mas nós nunca venha esquecer de Deus, mesmo que nós esteja ali no abismo, mas que nós venha saber que Deus, ele nos está vendo. E se nós pedirmos socorro, ele vem nos socorrer. E o verso 8 diz assim: conceda-me, Senhor, o seu fiel amor, de dia e de noite, esteja comigo a sua canção e a minha oração ao Deus que me dá vida. Então aqui ele estava orando para um Deus, não é qualquer Deus, é um Deus que dá vida, é um Deus vivo. Então aqui ele está orando e pedindo a Deus que o Senhor conceda o seu amor para ele. Ele está dizendo: Senhor, que o Senhor lembre de mim, que o Senhor dê o seu amor por mim. E o verso 9 diz assim: direi a Deus, minha rocha, por que te esquecesse de mim? Ele estava achando que Deus tinha esquecido dele. Por que devo sair vagueando e pranteando? Então aqui ele estava perturbado, e aqui ele está dizendo que ele estava andando, ele estava vagueando, e ele estava pranteando, ele estava chorando. E aqui ele diz: oprimido pelos meus inimigos. Então os inimigos dele estavam oprimindo ele. O verso 10 diz assim: até os meus ossos sofrem agonia mortal. Então até os ossos dele estavam sofrendo. Quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Então aqui, no momento que você está passando por aflição, está passando pelo dia mau, o mundo não chega para lhe dar uma palavra. Mas o mundo, talvez uma pessoa que não é crente, o seu vizinho ou o seu amigo, olha para você e diz assim: aonde está o teu Deus? Isso tem acontecido várias e várias vezes. E muitas das vezes você deixa de confiar em Deus. No momento da tribulação, você ali às vezes não tem fé, você perde a cabeça às vezes. Mas sabe o que é que o mundo está olhando para você e dizendo assim: cadê a fé dele? Cadê a fé dela? E aqui foi isso que o mundo olhou para os filhos de Corá, nesse momento que eles estão passando por aflição, e o mundo está dizendo: oxente, cadê a fé deles? Cadê? Cadê o Deus dele? Era para ele estar recorrendo a Deus. O mundo olha para a gente e eles nos julgam, porque diz assim: não, se ela é crente, se ele é crente, não é para ele estar perturbado, é para ele estar clamando a Deus. Mas nós vemos aqui que ele estava orando a Deus, né? O mundo não sabe, mas o nosso momento íntimo com Deus, o mundo às vezes não vê. Aí o mundo às vezes só quer apontar, mas ele não sabe que você ali no momento da aflição, você está clamando a Deus.
E o verso 11, ele diz assim: por que você está tão triste, ó minha alma? Ele vai repetir. Por que está tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus. Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o Deus meu. Então aqui ele repete a mesma frase que ele já disse. Aqui ele repete mais uma vez. Ele olha para a alma dele ali no fundo, ali na sua mente, e ele diz: ô minha alma, por que você ainda continua triste? Por que você ainda continua abatida? Ponha a sua confiança em Deus. Então aqui eles estão olhando ali para dentro deles mesmos e estão dizendo: ponha a sua confiança em Deus. Porque eu ainda vou louvar. Eu ainda louvarei. Ele é meu Salvador. Então aqui ele termina dizendo: Ele é meu Salvador. Deus é o nosso Salvador. Então que nós venha confiar no Deus de Israel, no Deus vivo, no Deus que é o nosso Salvador. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida, em nome de Jesus. E esse foi o Salmo de número 42.